Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o professor Alain e estarei resolvendo nesse vídeo 3 probleminhas aplicando os conceitos de progressão geométrica, tá certo? Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Sequências e Progressões para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outras videoaulas teóricas sobre sequências e progressões. Inclusive eu falei da progressão aritmética em algumas videoaulas, tá certo? E na sequência eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada das mesmas. O mesmo ocorre com outras playlists do canal, específicas para o Enem, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem. Então em todas essas playlists você vai encontrar os principais tópicos referentes à teoria de cada um desses assuntos e ao longo dos dias aí eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada das mesmas, tá certo? Então agora nós podemos começar a aula. Vamos atacar aqui nosso primeiro probleminha. O que ele diz? O que o seu enunciado diz? Uma criação de coelhos foi iniciada há exatamente 1 ano e, durante esse período, o número de coelhos duplicou a cada 4 meses. Hoje, parte dessa criação deverá ser vendida para se ficar com a quantidade inicial de coelhos. Determine a porcentagem da população atual dessa criação de coelhos que deverá ser vendida. Então, gente, eu sugiro neste tipo de questão, sempre questões com PA, PG, probleminhas, que você comece buscando os primeiros termos. Os 2 primeiros, os 3 primeiros, para você ver como é que está se processando esse aumento, né, ou essa diminuição, seja lá como for. Tá certo? Então vamos lá. Pensando nisso, eu pensei numa tabelinha aqui, ó, assim, onde eu vou ter o mês e vou ter a população de coelhos. Então, no instante inicial, digamos assim, no instante em que a população inicial foi colocada lá, é o instante 0. Então, após o primeiro mês, ou os primeiros 4 meses, né, a minha população aconteceu o que com ela? Ela duplicou. Então, inicialmente ela era x, ela passou a ser 2x. Ela foi duplicada após um período de 4 meses. Então vamos analisar em termos de meses. Depois a gente repassa para a linguagem da progressão, né? Aí, depois de mais 4 meses, totalizando 8 meses, minha população novamente duplica, indo para o quê? 4x. Porque, na verdade, agora quem vai duplicar é essa aqui. Tá certo? Então, 2 vezes 2x, 4x. E após 12 meses, exatamente no instante atual, a população atinge o dobro da anterior, 8x. Tá certo? Então, nessas condições, ele pergunta o seguinte: houve um aumento, vai se vender esse excedente em relação à população inicial. Então, quantos por cento dessa população atual eu vou precisar vender para ficar somente com a mesma quantidade que eu tinha no início? Então, a gente pode pensar assim, ó. Vamos analisar assim. Aqui eu tenho um aumento. Esse aumento ele vai ser dado por uma fórmula, que vai ser o seguinte, ó, eu vou pensar assim, no total, ou atual, né, o valor atual, menos, vamos pensar assim, né, atual menos inicial. Então, esse aumento ele vai ser dado por quanto? 8x, ou seja, 8 vezes a população inicial, descontada a população inicial. Então vai ser o quê? 7x. Então essa porcentagem a ser vendida vai ser 7x sobre sobre o total, né? Sobre o atual. Então, a porcentagem a ser vendida, né? Vamos botar assim, a ser vendida, ela vai ser dada por quanto? Ela vai ser dada pelo quociente 7x sobre 8x, ou seja, vai ser 7 partes de 8, certo? Essa é a população. Então, perceba que o x aqui, ó, ele não foi o que? Importante. Embora a gente não conheça essa quantidade, você vê que ela foi riscada, né, do problema. É como se ela não dependesse muito. Talvez você podia pensar assim, se eu tivesse 100 coelhos e fosse trabalhando com 100, não, eu vou trabalhar com 1000, se eu tivesse 1000 coelhos, vai dar no mesmo. No final das contas, essa quantidade ela é irrelevante para o problema, tá certo? Então eu preciso descobrir só quanto é que esse número aqui equivale em porcentagem. Aí basta você dividir, ó.
7 dividido por 8 dá quanto? Aqui, como não dá, a gente acrescenta um zero, fica 70. 8 vezes 8 dá 64, que é o número mais próximo de 70 sem ultrapassá-lo. Então, aqui, fazendo a conta de 70 menos 64 dá 6. Aí, aqui, o que acontece? 6 não dá, vai 60. 8 vezes 7 dá 56. Desce 4. 4 não dá, vai 40. Aí, o que acontece? Ó, quanto vezes 8 dá 40? Exatamente 5, ó. Então, isso aqui equivale a 0,875. Ou melhor, em porcentagem, multiplicando por 100, 87,5%. Então, é preciso vender 87,5% da população inicial para ficar apenas, ou atual, para ficar com apenas a população que se iniciou o quê? Esse ciclo aí, tá certo? Então, tá aí um probleminha bem interessante. Claro que aqui eu não precisei usar necessariamente a fórmula da progressão geométrica, porque foi muito pequeno o problema. Mas a ideia aqui é a seguinte: se eu quisesse pensar, era só pensar assim, ó. Meu primeiro valor aqui, ó, é x. X aumentou, então esse aqui é meu A1, né? Esse é meu A2, esse é meu A3, esse é meu A4. Então, na verdade, era só calcular esse A4 em função de A1, se fosse pensando assim. Como aqui o problema foi pequeno, mas ainda assim ele envolve o conceito de progressão geométrica, tá certo? Então, se fosse um problema maior, por exemplo, onde eu tivesse que calcular após 10 períodos de 4 meses, né? Então, isso aí já seria uma conta que necessariamente eu teria que usar a fórmula. Mas aqui ficou simplesinho, a gente consegue fazer assim mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente atacar nosso segundo probleminha. Então, ó, acompanha aí na tela. Olha, o segundo problema diz o seguinte, o enunciado. Suponha que um automóvel se desvalorize 10% ao final de cada ano nos seus 5 primeiros anos de uso. Se este automóvel novo custou 100 mil reais, qual será o seu valor de venda no início do 6º ano? Então, presta muita atenção, certo? Então vamos lá. Ele fala aqui que um automóvel sofre uma desvalorização de 10%. Então ele tem uma desvalorização de 10% por ano nos 5 primeiros anos. E que essa desvalorização ela sempre ocorre no final do ano. Digamos que lá perto de dezembro, lá em 31 de dezembro, sei lá, no finalzinho, ele é recalculado e já inicia e fica todo outro ano da mesma forma. Então no final do ano ela ocorre. Tá certo? Então, aí ele pergunta o seguinte: o valor inicial do carro, uma coisa importante, ó, aqui a gente pode fazer uma tabela para nos ajudar também, onde eu teria o ano e o valor do carro. Por que essas tabelas são importantes, gente? Porque por meio delas você pode até resolver sem a fórmula, o que muitas vezes pode não ser indicado caso você tenha uma conta muito grande para se fazer. Mas de modo geral, essa tabela ela te ajuda a entender que tipo de sequência você tem, porque observando a forma como as coisas estão aumentando, pelo menos os primeiros termos, você vai diferenciar se é uma PH, se é uma PG, se não é nenhum dos dois. Tá certo? Então, vamos pensar assim, ó. No início, quando o carro foi comprado, nesse ano, pelo que o problema fala, se eu for vendê-lo, ele não sofreu desvalorização ainda. Tá certo? Aí eu vou negociar ele com o preço total. Vou pedir lá o preço total, se o cara quiser pagar, tudo bem. Mas assim, essencialmente eu não vou me atrelar a essa desvalorização. Então no início, se a gente pensar assim, logo que ele compra, antes do final do ano, o carro ainda vale 100 mil. Então ele consegue negociar em cima desse preço aqui. Tá certo? Aí após um ano, ou seja, ao final desse um ano, ou seja, se passou um ano, ele vai custar quanto?
ele sofre uma desvalorização de 10%. Então, essa alteração de 10%, gente, se você estudou aí porcentagem, existe até uma playlist aí no meu canal, você vai perceber que ela corresponde a multiplicar um número por 0,9. Ou, se você preferir, tirar 10%. Por que eu falo multiplicar? Porque a gente talvez vai usar, muito provavelmente, progressão geométrica. Então a gente tem que trabalhar com produtos, mas tudo bem. Então, se eu pegar esse valor aqui e tirar 10%, ele passa a ser quanto? 10% de 100 mil é 10 mil, então ele fica com o quê? 90 mil. Que também pode ser obtido multiplicando por 0,9. Em um segundo ano, lá no final do segundo ano, este carro ele passa a desvalorizar novamente 10%. Ó. E ele passa a valer quanto? Só que ele desvaloriza 10% do valor atual dele, quer dizer, do valor anterior, imediatamente anterior, que era de 90 mil menos 10%, ele perde o quê? 9 mil, passa a valer o quê? 81 mil reais. E assim continua. Até o sexto ano. Só que no enunciado aí, ele pergunta quanto é que o carro vale no início do sexto ano. Cuidado que aí tem uma pergunta muito tendenciosa. A desvalorização só ocorreria no final do sexto ano. Então, na verdade, eu vou pegar o preço que ele veio lá do quinto ano. Tá certo? Então, olhando aqui, ó, para o quinto ano, recuando uma etapa, eu quero prever exatamente este valor aqui. Tá certo? Por quê? Porque ele se desvalorizou no final do quinto ano e ele vai permanecer até o final do sexto ano com o mesmo preço que ele tinha. Perceba que o enunciado é bem claro nesse ponto. Ele só desvaloriza no final de um ano. Então, no sexto ano, praticamente todo o sexto ano, quase todo, ele vai ter ainda o preço do que ele veio do quinto ano, do final do quinto ano, onde ocorreu a desvalorização. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se eu pensar em termos de uma progressão geométrica, esse aqui eu poderia considerar como meu primeiro valor, meu A1. Se falar, professor, mas meu A1 não pode ser 100 mil? Pode. Só que aí vai depender, aí eu vou ter que alterar o N. Tá certo? Mas eu penso assim, pô, se eu começar com esse cara, ó, 90 mil sendo meu A1, esse aqui vai ser meu A2, ou seja, coincide um ano, o índice aqui, ó, com o ano, certo? Então eu vou querer calcular quem? Meu A5, partindo de A1 igual a esse. Observe que se eu botar A1 igual a 100 mil, o que acontece? Eu vou ter que calcular, na verdade, o A6. Dá certo? Dá do mesmo jeito, é tudo corrigido, tá certo? Não tem problema nenhum, você pode até fazer depois para verificar isso. Então, ó, e se tiver dúvida também, gente, ó, por que eu coloquei a questão com poucos anos? Primeiro, a conta é um pouco chata, né? Ficar tirando 10% toda hora. E mais que isso, se você quiser, faça na mão só para você verificar. Chega assim, em casa você tem essa opção. Você tem uma calculadora aí, se não quiser perder muito tempo, é só para você, de fato, acreditar no que eu estou fazendo. Não pense que, talvez eu possa estar errado, talvez aqui não seja assim, que eu pensei errado. Assim. Então, assim, é preciso que você verifique. Eu sempre verifiquei. Meus professores colocavam lá no quadro, mas eu não acreditava sempre. Quer dizer, não que eu acreditava que o professor estava errado, mas é, assim, é uma forma de você o quê? Entender de fato, falar, não, era o que eu esperava que acontecesse mesmo e aconteceu. Pronto, deu certo. Então é mais nesse sentido mesmo, certo? Então a gente quer saber quanto ele vale aqui, beleza. Então, ó, a minha fórmula é essa aqui, ó, a N, né, a fórmula, eu aconselho sempre você escrever a forma que você vai utilizar, certo? Não já ir logo substituindo os dados. Pronto, essa é a fórmula. Então eu quero o meu A5. Vai ser o A1, que é, na minha escolha, 90 mil, tá certo? Vezes, quem é a minha razão? Aí a razão aqui, gente, é 0,9. Então sempre quando você houver um decréscimo, e ele for uma espécie de porcentagem, por exemplo, um decréscimo de 25% todo mês, corresponde ao quê? A multiplicar por 0,75. Ou seja, é eu pegar o 1 menos esse cara aqui em porcentagem. Então dá esse aqui. Por exemplo, no caso de 10% foi o quê? Isso aí você pode ver na playlist de porcentagem. É multiplicar por 0,9, que é a mesma coisa de pegar 1 menos, ou seja, é o todo menos 10% do todo. Então dá 0,9 daquela coisa. E se fosse um aumento? Aí você teria aqui mais, ó. Então aqui seria mais, aqui já seria o quê? 1,25. Aqui já seria mais, né?
vezes 1,1, né? Porque seria 1 mais 0,1. Então, a diminuição é expressa por uma subtração em torno da unidade, que é o total, e a subtração aqui, né, é expressa por uma multiplicação, onde você subtrai do total esse valor em porcentagem, tá certo? O total é sempre 1, a unidade. Então aqui eu tenho, ó, voltando para cá, o A1 é, na minha escolha, 90 mil, a minha razão, 0,9, e eu vou ter o quê? Meu N é 5, ó, de acordo, ó, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, até o quinto. Vai ser 5 menos 1 da forma. Observe uma coisa interessante. Ah, professor, eu acho que está errado. Então, testa aqui, ó. Opa. Vamos botar, 5 menos 1. Então, na minha fórmula, se eu fosse pensar no termo geral, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Meu AN, ele seria 90 mil vezes 0,9 elevado a N menos 1. Se você acreditar errado, jogue valores aqui, ó. Se eu jogar aqui, por exemplo, 1 menos 1, 0. 0,9 elevado a 0 dá quem? O próprio 90 mil. Então, meu A1 de fato achou o que eu disse que ele ia achar. Então, assim, não custa nada você verificar se a fórmula está correta. Joga lá uns dados, vê se está batendo com o enunciado da questão. Então, aqui eu vou ter uma continha que é aparentemente difícil, mas ela fica facinha, que é 90 mil vezes 0,9 a quarta. E você fala, nossa, um número com vírgula elevado a quarta, eu não merecia isso. Olha como é que é fácil, ó. 0,9 elevado a quarta, você pode pensar em 9 sobre 10 elevado à quarta. 9 a quarta é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 sobre 10 a quarta é 10 mil, né? Só botar 4 zeros aqui. Agora, 9 vezes 9 é 81, então aqui eu vou ter 81 vezes 81 sobre 10 mil. Olha que interessante, 81 vezes 81 não é uma conta difícil. Você faz aqui no cantinho, ó. 81 vezes 81. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. 0 aqui. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 8, 64. Então aqui dá 1. 8 e 8, 16. Vai 1, 5, 6. Então esse número aqui, ó, gente. Esse A5 aqui, ó. Ele deu 90 mil vezes esse número 6... 5, 6, 1 sobre 10 mil. Perceba que esses 4 zeros, ó, cortam. Fica só 9 vezes esse número aqui, ó. 9 vezes 6, 5, 6, 1. Pô, não é uma conta difícil, né? Dá para você fazer rapidinho aqui, ó. 6, 5, 6, 1 vezes 9. Então, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 5, ou 9 vezes 6, 54. Sobe 5. 9 vezes 5, 45. E 5, 50. Então, desce um 0, sobe 5. 9 vezes 6, 50. E 4 de novo. Um 5, 59. Então, na verdade, esse valor aqui deu, como é o custo do carro, né? Deu em reais, isso aqui, ó. R$ 59.049. Então, o Enem, ele gosta muito de contas nesse sentido. Você vê que não é uma conta tão difícil. Quer dizer, na verdade, não é uma questão tão difícil. A conta pode até ser mais difícil que a questão. Pronto, é isso que eu queria dizer. Então, nesse sentido, o Enem ele foca muito nesse tipo de coisa. Ele bota um problema que você aparentemente fala, pô, eu até interpretei e falo, mas essa conta está difícil. Isso ocorre muito, só que essas coisas não são difíceis. Então, sempre tem você percorrer alguns caminhos mais fáceis. Pronto, quando você tiver um número decimal, transforma em fração. Fração é mais fácil de trabalhar, porque você começa a ter números inteiros. Claro que esse decimal aqui não pode ser uma dízima não periódica, né? Volta lá na videoaula de conjuntos numéricos para o Enem que você vai ver o que eu estou falando. Então você transformou em fração, fez a conta, ó. Aqui basicamente essa questão foram duas contas. Essa, 81 vezes 81, que eu precisei botar no papel para fazer, né? Fazer aqui no quadro, separar um espaço, e essa aqui. Tá certo? Mas essencialmente não teve muita coisa. E uma coisa interessante. Voltando de novo, só para fechar, para ficar bem entendido. Gente, a escolha do A1 é sua. Se você escolher aqui, por exemplo, olha, muita gente deve estar com o gato, não, esse professor errou, tal. Você pode sim, ó, colocar aqui, ó, 100 mil, 90 mil, 81 mil. Então esse aqui seria o seu A1. Só que anote, ó, essa desvalorização aqui ainda não ocorreu. Tá certo? Esse aqui seria o seu A2. Essa é a sua primeira desvalorização. Então, quando eu estiver lá no
sexto ano, eu vou ter que analisar bem o N que eu vou jogar. Como aqui eu joguei 5, lá eu vou ter que jogar 6. Porque para eu ter 5 desvalorizações, eu tenho que passar 6 períodos. Porque o primeiro período da desvalorização ocorre no final dele. Então, passei o período todo, passei um ano para ocorrer no final. Então, no caso do 6 aqui, se eu começasse considerando o A1 igual a esse, meu N teria que ser, eu teria que determinar o A6. Tá certo? Então, verifica aí direitinho para você entender bem a questão, tá certo? Isso aqui é questão de escolha. Eu fiz questão de fazer essa escolha diferente exatamente porque a gente está muito acostumado a fazer uma forma muito engessada. Não, eu tenho que começar pelo primeiro valor que a questão deu. Não necessariamente, tá certo? Pelos 100 mil, não necessariamente. Só você fazer uma tabela, de modo que essa tabela vá respondendo a sua pergunta. Claro, você não precisa fazer ela toda, porque senão você não usaria a fórmula. O nosso objetivo aqui, óbvio, estou estudando progressão geométrica, é utilizar a fórmula, né? Para a gente fixar o conteúdo. Mas, de modo geral, você pode estar fazendo de outras formas também, se quiser. Tá certo? Inclusive, não tão parecida com a que eu fiz, mas assim, o resultado final, isso aí eu garanto para você. É esse aqui. Então, eu vou apagar aqui para a gente atacar nosso último probleminha da videoaula. Agora, perceba que a tabela, como ela facilita as coisas, né? Eu diria que quase sempre é quase que fundamental, num probleminha de progressão aritmética, não tem jeito de fazer a tabela. É bem... chama muito para isso, né? Olha só. Um terceiro probleminha que a gente vai atacar é o seguinte, ó, acompanha aí na tela. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2016, produziu 1000 ovos de Páscoa neste mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou 50% a cada ano, em 2019, o dono da fábrica poderá dizer que em toda a história foram produzidos quantos ovos? Certo? Então, ele fala o seguinte, ó. Então vamos anotar aqui os dados. Em 2016, então aqui eu vou ter ano e quantidade de ovos, ou produção, né? Vamos mostrar assim, produção. Então, em 2016, foram produzidos 1000 ovos. Ele fala, né? Foi inaugurado em 2016 e nesse mesmo ano produziu-se 1000 ovos. Aí, em 2017, vamos analisar aqui, ó. A produção aumentou 50%. O que é aumentar 50%, gente? É aumentar 1 mais 0,5. Então, um aumento de 50% é exatamente multiplicar por esse cara aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicar por 1,5. Por que por 1,5, professor? Por que não por 0,5? Se a gente multiplicar por 0,5, a gente vai ter o quanto aumentou. O valor que aumentou, mas não o valor total, que é a produção que ele já tinha, mais o valor que aumentou. Então, 1,5 ele me dá tanto 1 vezes 1000 vai me dar os mesmos 1000, mais o 0,5 vezes 1000 vai dar 500, vai dar o restante. Então, aqui minha produção em 2017 foi de 1.500. E assim vai, ó. Então, eu vou multiplicando sempre por 1,5. Aí o que eu vou ter? 2018, 2019, ó, da mesma forma. Aí aqui eu vou ter outro valor, multiplico de novo por 1,5, tá certo? Então, gente, se a gente fosse pensar em termos de progressão geométrica, eu teria aqui o seguinte, ó. Eu poderia considerar aqui ser meu A1. Então, olha a minha frase, eu poderia considerar aqui sendo meu A1. Então, eu posso considerar, quer dizer, eu poderia não. Eu posso considerar o 2016, o 1000 sendo A1. Então, quem diz sou eu. Claro que quando eu considero esse índice, eu tenho que fazer a contagem do restante em função dele. Note que na questão passada, eu considerei o quê? Que o A1 fosse o primeiro ano, já com a primeira desvalorização. Quando, muitas vezes, você poderia fazer considerando o valor inicial do carro. Dá errado? Não. Agora, cuidado com os índices. No meu caso, eu usei N igual a 5. Você teria que usar N igual a 6. Aqui é a mesma ideia. Considerei que meu A1 é esse cara, ó. Então, meu A2 é esse. Meu A3 é esse. Então, eu quero exatamente meu A4. Tá certo? Então, tá aqui os valores, ó. O A1, o A2, o A3 vai ser esse valor.
Eu quero exatamente o A4. Quer dizer, o A4 não, né? Eu quero a soma de todo mundo, né? Então eu quero quem? S4. Mas para calcular S4 a gente precisa o quê? Da fórmula da soma, né? Ela vai ser quem? A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. De novo, você vai notar que é uma questão que a dificuldade dela normalmente vai residir na conta e não necessariamente na interpretação. Claro, a interpretação é fundamental, mas assim, você interpreta ela relativamente fácil quando você está estudando, né? Está craque no assunto. Você estudar mais, você vai ficar desse jeito. Então, você interpreta ela rápido. O problema é que você pode perder tempo na conta. Então, presta bem atenção como é que eu estou fazendo as contas, porque o Enem pega muito mais a conta, às vezes, do que o próprio raciocínio. Às vezes ele bota uma questão muito besta. Você fala, pô, entendi tudo, mas na hora que você vai fazer a conta, você fala, putz, vou ficar 2 horas aqui fazendo essa conta. Então, presta atenção. O meu primeiro cara, 1000. A minha razão, 1,5. Como eu quero aqui o S4, quer dizer, vamos calcular, colocar direitinho, né? Ficou meio desorganizado aqui, ó. Vamos calcular aqui, ó. Eu quero quem? O S4. Então aqui vai ficar 1000 vezes 1,5 a quarta menos 1 sobre 1,5 menos 1. Ó, gente, não custa nada você verificar se dá certo o primeiro valor. Por exemplo, se eu jogasse 1 aqui, eu só teria a soma do primeiro tempo. Será que daria 1000? Vamos lá. 1,5 a primeira dá 1,5. Menos 1 dá 0,5. Então deu 0,5 aqui. 1,5 menos 1, 0,5. 0,5, 0,5, 1. Deu o próprio 1000. Então, sempre que possível, teste pelo menos o primeiro valor em toda fórmula que você achar que vai descrever um fenômeno. Tente testar com um valor que você espera que seja verdade. Pode testar com 2 também? Pode, mas aí a conta já vai ficar difícil. Certo? O ideal é que você possa fazer mais testes. Mas assim, se você jogar 1 aqui, ó, no lugar do N, que é o único cara que está variando aqui, de fato, você percebe que você tem exatamente o mesmo cara, que é só o primeiro termo, ou seja, é o S1. Eu só somei um cara, só tem um. Então vamos lá. Essa conta aqui, a dificuldade dela está aqui, ó, 1,5 a quarta, depois subtrai 1. Como é que você faz uma conta dessa? Olha, como é que é fácil, ó. Vai pegar aqui o seguinte. 1,5 a quarta é a mesma coisa que 15 sobre 10 a quarta. Mas 15, você também pode dar uma simplificada. 15 sobre 10, se você simplificar por 5, vai dar 3 sobre 2 a quarta. Aí aqui, bicho, de cabeça, 3 a quarta, fácil, 81, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 2 a quarta, 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Só que tem um problema. Tem uma segunda conta aqui, que é subtrair 1. Eu já vou colocar esse parênteses aqui, já vou botar uma fração só. Então agora eu vou pegar na nossa segunda conta, ó, 81 sobre 16 menos 1. Tira o MMC aqui, dá 16. 16 por 16, 1. Vezes 81, 81 mesmo. 16 por 1 é 16. Vezes menos 1, menos 16. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar quanto? 81 menos 16, aí, né? Vamos fazer. Estou simulando aqui o Enem, eu não gosto nem de pular muita etapa, para como se a gente estivesse fazendo a questão lá. 11 menos 6 dá 5. Tomei 1 emprestado, 7 menos 1 dá 6. Então deu 65 sobre 16. Então esta conta aqui deu 65 sobre 16. Beleza? Então S4 deu 1000 vezes 65 sobre 16 sobre. Isso aqui vai dar 0,5, correto? Eu vou botar logo a fração aqui meio. Ó. Eu não gosto de trabalhar com vírgula. Então a gente abole a vírgula do nosso trabalho. Na divisão de fração, como é que você faz, gente? Você conserva, né, a primeira. Opa, apaguei aqui. Ó. 65 sobre 16 e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de meio? 2 sobre 1. Aí qual a dica aqui? Ó? Eu simplifico esse 16 com esse 2, mas aí que tá. Vai ficar isso aqui. Ó. Por isso que eu falo, esse tipo de coisa pode ser fundamental para você acertar a questão. Agora, qual a decisão correta? Simplificar esse 8 com esse 1000 ou dividir 65 por 8 e andar 3 casas? Muito mais fácil você dividir esse cara por esse, pelo menos no meu ponto de vista, e depois aumentar 3 casas no seu valor. Porque se você simplificar por 1000, já vai ficar uma conta, eu acho, um pouco mais difícil, né? Ou talvez não, né? Você também pode fazer aqui, né, pelo produto, né, sei lá, simplificando aqui ao máximo, mas eu acho que você vai ter pelo menos um produto e uma divisão. Eu vou trocar só por uma divisão e correr uma vírgula.
Então, ó, continuando aqui, eu tenho o seguinte, ó. 65 dividido por 8 vai dar 8 vezes 8, 64, desce 1. Como não dá, joga uma vírgula aqui, joga um zero aqui. 8 vezes 1 vezes 8, 8, desce 2. 2 vezes 8, né? Não deu, deu 20, 2 vezes 8, 16, desce 4. Não dá, dá 40, 8 vezes 5, 40. Então, com 40, 0. Então, esta continha aqui, continuando, ó. Eu fiz ali no canto, vamos continuar aqui no canto então, né? Dá o seguinte, ó. S4 dá 1000 vezes quem? 8,125. Que vai dar 8.125 ovos. Então, perceba que lá no quarto ano, em 2019, quando ele fechar o balanço lá da loja, fizer tudo direitinho, for lá contar tudo que foi vendido na história, vendeu-se 8.125 ovos. Certo? Então, tá aí. Perceba que não é uma questão difícil. Dessa vez, por exemplo, nosso A1 foi o valor inicial, na anterior não. Aí você deve falar, pô, mas tem um padrão para a gente começar? Olha, gente, o padrão é entender o conteúdo. É aí que mora a dificuldade. Muitas vezes você vê o professor fazendo, para ele é fácil. Para mim, às vezes, eu não vou dizer que é muito fácil, né? Eu também peno um pouquinho em matemática. Mas, na verdade, muitas vezes a gente tem a impressão de que porque o professor fez no quadro, a gente também vai conseguir fazer. Não é assim. Na verdade, o professor é só 10%. Você é os outros 90%. O professor é 10% do quê? Uma dica importante, que o professor já passou por ela, já errou, já se deu mal por causa daquele vacilo que ele deu. Aí ele vai lhe contar essa dica. Por exemplo, no meu caso aqui, o que eu acho de interessante nessa questão? Observar esse tipo de conta. Porque se você for pelo caminho errado aqui, você estraga uma questão que está certa. Imagine que você chegou até aqui. Numa prova aberta, eu diria o seguinte, você teria 50% da resposta, se você chegou aqui. Pelo menos. Mas numa prova de marcar, não tem jeito. Vai estar lá para você marcar isso aqui. Ó. Se você chegou aqui, só você tiver um computador na cabeça para você ver que é aquilo ali. Então, isso aqui é muito impactante. Então, o que eu acho de conselho, que eu achei de interessante nessa questão, por incrível que pareça, é mais essa conta aqui, como fazer ela de uma forma relativamente simples, né? Embora seja uma conta que, pô, inicialmente ela ia dar comigo, 1,5 a quarta vai dar um número meio assustador, né? Depois você tem que subtrair 1, depois dividir por 0,5, nossa, muito complicado. Então, eu transformei tudo em fração, fiz. Então é isso aí. Qualquer outra dúvida, gente, é só jogar aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu resolva alguma questãozinha mais específica também, pode pedir aí e a gente tá fazendo, tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.